Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre guerra ideológica, trazendo aí dentro da essência do humor social. Muito pelo fato dessa noção de afeto do brasileiro médio em torno do Estado, como eu já falei antes sobre qual que é a essência do país, que é em torno do Estado, enquanto alguns países colocam essa essência em torno do mercado. Então, assim, o brasileiro ele tem um afeto, ele tem um carinho muito grande por qualquer ação que envolva o Estado. Então, assim, o buchicho de acabar com o Pix, dos americanos criticando, querendo reduzir o Pix, incomodou mais do que um senador Zé Ruela da República falando sobre como deveríamos aceitar tomar uma bomba atômica na cabeça. Então, assim, esse afeto, ele é utilizado na projeção de ideal de arranjo social, que é o que os partidos políticos usam para fazer propaganda, como auxílio na construção do imaginário desse brasileirinho médio que recebe esse bombardeio de miragem. Então, assim, tornando aí a massa brasileira uma massa emocional e desprovida de comparação lógica. Nessa provocação eu vou traçar alguns paralelos sobre o uso desse afeto como um novo jeito de se fazer normalização de demonstração de violência para justificar maior controle social em nome de uma possível evolução. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, segue o canal, considere aí fazer um apoio econômico para esse QR Code que está no canto superior da tela para que o canal possa se expandir. É uma troca básica, você deixa o seu like, se inscreve no canal e em troca disso eu te dou uma provocação. A de hoje eu vou trazer esse humor social pela perspectiva da propaganda. Entenda a propaganda enquanto projeção especulativa de aspectos com efeitos lógicos que visam a resolução de potência de determinada demanda. Ou seja, todo problema ele é uma perca de potência de alguma existência na realidade. E a propaganda é justamente de algum método que resolva essa potência. Então, assim, a manutenção de alienação da massa faz parte desse novo jogo político. Não desse novo, né? Já tem muito tempo já. A normalização do cenário é baseado nessa anestesia perceptiva que a massa vem absorvendo aí há muito tempo, desde 80 praticamente. Então, assim, sempre levando o debate público para longe de problemas inoportunos como o questionamento sobre os gastos públicos, sobre a potência de extração de recursos que o Estado tem feito com o cidadão. Então você tira os problemas reais e coloca aí todo um joguete perceptivo. Então, assim, foca bem nessa ideia de normalização desse cenário de miragem afetiva, se baseando em uma anestesia de percepção, que tu vai entender praticamente aí toda a crítica, toda a provocação, e também vai entender sobre esse vanguardismo cultural. A mesmice política sempre pare algumas vertentes dissonantes. Uma corrente que vem ficando cada vez mais explícita, mais evidente, é o vanguardismo radical, que se mostra aí ter padrões semelhantes tanto no polo à direita quanto no polo à esquerda, e se trata de alas de pequenas frações dentro do curral ideológico que vão tentar quebrar essa mesmice política criada pela corrente principal do polo ideológico, com algumas ideias baseadas nas suas literaturas basilares. Então, a esquerda vai agressivar mais na relação com o empresariado e a direita vai agressivar mais na questão dos gastos do Estado. Só que o truque, o pulo do gato dessa vanguarda mais agressiva está na quebra de espaços individuais e na probabilidade de risco social e econômico que as ideias acabam tendo. Então, quanto mais absurda a ideia é, mais dissonante ela se torna. Só que essas ideias são apenas ideias de merda que são
projetadas com muita potência, visando trazer algo novo para a política. Eu costumo falar que dentro das bases polos ideológicos, nós temos 5 camadas dentro da hierarquia do curral, muito bem constituídas e afirmadas. Tem a categoria dos políticos, dos professores, das vitrines, dos papagaios e dos zumbis. Os políticos entregam a necessidade, os professores ideológicos formatam uma ideia baseada em um ideal, as vitrines vão projetar essas ideias, os papagaios vão repetir essas ideias e os zumbis vão consumir todo esse barulho através da osmose. Até pelo fato que a maioria dos zumbis nem tem muito tempo para se preocupar com política. Então assim, essa câmara de eco se tornou uma espécie de voto de bolha, onde um ideólogo solta algumas ideias com um grau de loucura médio e as mais aderidas pela massa será lançada para fora da bolha com uma base de apoio muito ampla. E normalmente quem propaga geralmente são burros esforçados, que nada pior do que um burro esforçado, que ele vai fazer merda com muito empenho e que normalmente tem até uma boa vontade, eles querem ser útil em alguma coisa, só que vão servir para propagar um monte de ideia muito louca, gerando uma normalização dentro do ambiente. Isso tudo, obviamente, é só mais uma tentativa burra e agressiva de se gerar aí um avanço nas agendas de cada um dos polos ideológicos. Talvez aí o principal questionamento seja qual é o projeto sensacional e em qual parte do projeto que vai mudar ou apenas melhorar o ambiente esses inimigos mortais estão atrapalhando exatamente. Porque a gente vê essa guerra, mas a gente não vê muito bem em qual posição realmente o inimigo está atrapalhando, até porque ninguém faz nada. Então assim, o problema é que talvez não tenhamos direito democrático de fazer esse tipo de questionamento pela potência de violência que a gente está alcançando. Um questionamento indica que você é o inimigo. Então assim, vimos o Bolsonaro chegar ao poder com a máquina pública na mão, poder social de chamar milhares de pessoas para as ruas e ficou tentando acabar com o STF antes de fazer alguma coisa. Aquela velha história do rito de passagem. Eu tenho que matar o demônio para depois fazer alguma coisa. E agora o Lula está tentando acabar com a antidemocracia do Brasil antes de fazer alguma coisa. Estamos indo por terceiro ano finalizando o terceiro ano de Painho Lula e ele não fez nada além de caçar briga com todo mundo. Então assim, todos eles com esse mesmo papinho, se me deixar cometer mais violência e abusar ainda mais do poder do Estado, vai dar certo, conseguiremos vencer, iremos para algo melhor. Então assim, é só papinho de agenda eleitoral, esse bando de vagabundo não vai fazer nada, não existe plano de governo nos polos ideológicos, será mais um ciclo aí onde vemos os agentes chegando lentamente para não tomar muita pancada e com alguns sinais de alguma possível miragem de ideal que eles vão ventilar durante a eleição. Tu pega aí o Tarcísio, servidor público há 15 anos, com toda certeza aí o único maluco com algum neurônio que pelo fato de não botar muita cara, tá claramente sendo sapecado pelos bolsonaristas para que eles não entreguem aí o legado do Bolsonaro e tentar forçar um viés de voto útil no governador de São Paulo. Então assim, não existe uma ideia, existe só um veículo. O Tarcísio é meio que um veículo da vez e o bolsonarismo está tentando gerar nele uma espécie de veículo útil, um voto útil nesse servidor público. Então assim, ao invés de entregar mudanças no ambiente, os memes políticos estão forçando a ideia de revanchismo ideológico. Os afetos do brasileiro se tornou uma espécie de cheque em branco para comprar sua própria servidão ao Estado. Assim, é uma loucura. É muito difícil se projetar um cenário futuro e não ver a massa escolhendo aí o seu próximo político dentro de um menu de sangue. Os grupos ideológicos estão normalizando ao entregar opções de melhorias do ambiente em troca de aceitação de violência e outros abusos do Estado.
só vai melhorar se eu puder extrapolar o meu poder no Estado, se baseando no inimigo como alguém que os impede de fazer alguma coisa. Então, assim, temos um inimigo e essa imagem do inimigo consolidada tem meio que uma totemização da fé que, ao destruir o inimigo, iremos nos projetar para um mundo melhor. E o que a gente está vendo é que a cada ciclo eleitoral o indivíduo entrega mais e mais a sua liberdade potencial de livre-arbítrio em troca de migalhas sociais. Ninguém resolve nada e força um cenário pior do que o do ciclo anterior para que a massa pague com liberdade para ter apenas aí uma ilusão de projeção subjetiva de uma possível melhora futura. Então, assim, é o que eu venho falando sobre cenário, sobre esse teatro, sobre essa narrativa do cão que o brasileiro ama, essa novela política. Os polos ideológicos forçaram a burocracia democrática para chegar no corre do arrego das obras públicas com a nuance do próprio povo. Nesse cenário onde o presidente já chega meio que queimado e sem o parlamento que só quer pegar esse arrego de obra pública e que pode aprovar qualquer coisa, é impossível se analisar alguma probabilidade de gerência e de gestão. Então, assim, ao meu ver, estão forçando uma cisão social tão grande que qualquer ideia que simplifique as coisas vai passar a ser algo tolerável, inclusive conceitos de totalitarismo. Então você vê um parlamento de parasita forçando o país, travando muita burocracia, pauta bomba, corrupção. E do outro lado, a gente está vendo o polo, imagine um polo à esquerda, um polo à direita e o centrão. O centrão está pesando e os dois polos estão tentando arrebentar essa corda. E quanto mais radical e estranho a proposta for, mais rápido eles arrebentarão essa corda. Então, assim, estamos a 2 passos de um totalitarismo bizarro, digamos assim. Indo aqui para o segundo bloco, vou trazer o de sempre, uma ideia que possa pelo menos reduzir um pouco desse cenário de propaganda de violência, baseado no ideal dialético. A essência da ideia é sobre o Tribunal do Tempo, que é o conceito que eu abordo aqui no canal já há algum tempo. Todas as decisões do Congresso têm que ter uma meta de desempenho com renovação a cada 8 anos. Então, assim, temos que ter reset no ordenamento enquanto conjunto de leis e regras desse mesmo ordenamento. Temos que descartar leis inúteis que só travam a máquina pública e a todos os indivíduos que querem produzir alguma coisa e que acabam aí não saindo do Estado pelo tempo e esforço, diria até que desgaste político que se tem para tentar tirar toda essa palhaçada. Então você tem que ter um sistema automático de tu retirar a ideia burra, até porque nós só temos memes ridículos e palhaços dentro do parlamento. Então fica muito difícil de não ter um monte de ideia burra travando a vida de todo mundo. Então, assim, se a gente não ancorar esse parlamento na realidade, vai ficar um pouco complexo. Tu pega aí essa semana, a gente teve aí desde o Bananinha falando que tem que destruir o Brasil em busca de um futuro melhor. Vamos meter fogo na floresta para caçar o ladrão. Até tentou dar um migué falando que era colocar fogo no establishment, no setor profundo do Brasil, quando na verdade ele mesmo falou, se queimar tudo, pelo menos me senti vingado. Tem também o Lula querendo mais censura em rede social e 8 anos de mandato para o que ninguém sabe, e tu pega o Renan, maluco do MBL, querendo colocar a vida da população na mão de miliciano do Rio de Janeiro. O MBL tem uma ou outra ideia bacana, achou a ideia dos secotins de mandar presidiários criminosos com crimes muito bárbaros para algo longe da civilização, mas colocar a vida na mão de miliciano aí também é complexo. Morei no Rio de Janeiro e a ideia não me parece nada boa. Então, assim, só tem miragem ideológica nesse ciclo eleitoral. Se tu passar a analisar o encaixe das propostas desse pessoal no seu cotidiano e no cotidiano da sua família, no cotidiano popular, tu vai ver que nem as leis de merda que só ferram a vida do contribuinte, eles pensam em acabar.
é só tiro, porrada e bomba, é só violência, é só permissão de abuso de poder. Então, assim, é só aquela velha violência permitida. Os zumbis dos polos ideológicos vivem em currais que se mantêm dentro de uma miragem da realidade. A violência contra um outro agente político também serve para bater no cidadão. Só que esses zumbis amaldiçoados nunca vão entender isso. Então, assim, ao invés de normalizar a violência estatal, por que não se normaliza críticas pesadas a agentes públicos? A fazer, levantamento, vai reclamar, faz uma reclamação estruturada, tentar sair dessa coisa mais rasa de ideia idiota de rede social, de não, você é esquerdista, não, você é direitista, eu amo Trump. Sair dessa camada e tentar se aprofundar nos efeitos que esses palhaços estão promovendo. Porque senão nós vamos acabar dentro de um ideal unipolar. Nós seremos uma espécie de partidão oriental. Estamos caminhando para um cenário onde um lado vai ter que jogar certinho enquanto o adversário pode ameaçar de morte, entre outras coisas. Estamos vendo uma normalização da violência até o ponto, ao meu ver, que dentro aí dos próximos ciclos eleitorais, alguém vai ganhar a eleição e não vai se importar com essas regras, com essa burocracia que foi montada e simplesmente vai tocar o terror, a ponto de tornar quase que inviável o debate público. E o pior de tudo, a massa vai aceitá-lo como um grande vitorioso de guerra e possivelmente o obedecerá, porque as pessoas estão entendendo a política enquanto um ganhou, o outro apanha, um ganhou, o outro apanha. Em algum momento alguém vai ganhar e simplesmente vai liquidar o outro, não vai só bater. E isso com certeza vai afundar o país em um totalitarismo com algum grau de atraso cognitivo, ainda mais quando se analisa aí os representantes dessa palhaçada. Então, assim, cabe a massa, não a massa, né, mas pelo menos uma média de pessoas a ter um mínimo de inteligência política. Os efeitos, tem que se analisar os efeitos da promessa feita, se eles são necessariamente a solução para a falta de potência diagnosticada. Então, assim, eu estou com um problema de dor de cabeça. Se eu tomar açaí, vai melhorar minha dor de cabeça? Então, assim, quando tu pega, por exemplo, para aumentar a quantidade de espaços produtivos é necessário roubar empresários? Imagina aí de qual polo essa ideia de porco pertence. Então, para tornar o Estado mais competitivo, onde ele arrecada mais e deixa de extrair recurso através de impostos, é necessário privatizar tudo ou gerar algum tipo de metodologia, um jeito de blindagem para que, ou até mesmo parceria com o setor privado, sem ser privatizar completamente, a ponto das empresas gerarem recursos que não sairão dos nossos bolsos. Então, conseguem compreender que as promessas, elas estão distantes dos efeitos necessários? Então, assim, analise a matemática da lógica prometida e tu vai ver que estão prometendo as mesmas coisas que nunca deram certo, usando aí ideias um pouco diferentes nesse marketing eleitoral. Então, não é sobre xingar, não é sobre ameaçar, é sobre você ter uma espécie de noção sobre a essência da crítica. Entenda a crítica enquanto análise de efeitos propósitos por uma metodologia lógica que se propõe a regular uma potência. Então, se eu estou com dor de cabeça, o remédio que fala sobre dor de cabeça tem que curar a minha dor de cabeça. A gente pode analisar a eficácia e a eficiência desse remédio, mas a priori ele tem que resolver minha dor de cabeça. Então, assim, olhe para cada proposta e reflita sobre quais os efeitos estão sendo propostos e se esses efeitos realmente estão atrelados a ideais básicos, pelo menos para mim. Como, assim, acredito para mim, porque eu acredito que também resolva aí na sua vida. Como coisas básicas, tipo redução do Estado, do custo desse Estado no bolso do trabalhador, do indivíduo, do esforço que é necessário para viver nesse país. Tu tem medo de tudo. Então, assim, pra gente viver nesse país abençoado por Deus e ocupado pelo cramulhas, desculpa, isto é mais sensível a esse tipo de argumentação, mas acho difícil não olhar pro parlamento e ver um monte
mente de pessoas possuídas pelo cramulhão, um bando de endemoniado ladrão do caramba. Então, tipo assim, se as ideias não, se o conjunto das ideias que esses memes políticos vão trazer, se não tiver pelo menos uma base dessas ideias de redução, cara, você tem que apenas refletir se esse cara é um bom candidato a ser votado. Então, assim, finalizando a provocação, moral da história, estamos em um momento de tensão entre os poderes e acredito que se o Tarcísio, que é mais gestor do que os outros, não se eleger, vamos para o buraco. E sim, o Tarcísio está numa frente ampla, do centrão, tudo mais. Mas assim, cara, o Brasil ele precisa aí de pelo menos uns 8 anos de sossego para ver se ele evolui, para ver se ele sai dessa inércia democrática. Sem um líder com capacidade de só atropelar o Congresso, não veremos nada de diferente, pois o judiciário não libera o Congresso não deixa o administrativo governar e o governo que regula a máquina pública só se ferra sem receber nada de ninguém. Então, assim, sem o Tarcísio que ainda consiga pegar uma certa liberação, acho muito difícil qualquer tipo de melhora. E é aquilo, todo esse cenário aí, ao meu ver, é só uma tentativa de manutenção dos polos ideológicos. Nessa conjuntura, ter uma visão de alguma melhora é ter um otimismo meio que quase que patriótico. Então, tipo assim, esse centrão bolsonarista e essa esquerda lulista mamando rios de dinheiro em nome do bem e amor da pátria, ou eles acabam ou o país que irá acabar. Toda provocação à revolta de Atos, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito perceptivo, foque no seu cotidiano e depois analise aí 2 semanas de debate público sobre políticas, entre outras coisas, e veja o quão longe estão os memes políticos da vida comum. Eles não se importam com merda nenhuma, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, siga o canal, curta, manda para os seus amigos e considere fazer uma doação para esse grande e belo QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço.